Fala, meus amigos e minhas amigas. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. A situação do Lira tá complicada. A situação do Hugo Mota, o bonequinho de ventríloco do Lira, também tá complicada. Olha só por que tá complicada. Porque todo mundo já descobriu quem de fato ele é. Pra mim não é surpresa. Eu já tive a oportunidade de entrevistar esse camarada há 15 anos atrás. Ele tem 35 anos, eu tenho 34. Antes da primeira eleição dele. Conheço esse camarada, conheço a família dele. Vejam, o berço político deles é uma cidade chamada Patos. Sertão da Paraíba é a cidade mais importante eleitoralmente do sertão do estado. O Lula ganhou lá com quase 70% dos votos no pleito eleitoral de 2022. E ele tão covarde é que nem coragem de anunciar apoio a Bolsonaro teve. Porque observava que o Nordeste não gostava do Bolsonaro e ele que usufruiu tanto, né, das emendas, da questão para fortalecer as suas bases eleitorais, não teve a decência de dizer voto no Bolsonaro. Nem isso ele fez. Então o que ele fez com o Bozo, ele faz com Lula e com qualquer um. E se o Lira mandar, aí é que ele faz mesmo. Olha só esse comentário da Daniela Lima que eu vou chegar no Lira, na bomba que a CNN trouxe contra o Lira. Por gentileza, solta aí. O que eu tenho de referência do Hugo Mota é, primeiro, uma cria do Eduardo Cunha, né? Um filho de uma pequena dinastia de políticos do Nordeste, que está, portanto, acostumado a trabalhar e operar na ideia do meu reduto, minha vida. Com o Eduardo Cunha, ele foi, diante de todas as provas, diante de toda a crise, até o limite da cassação, inclusive votando contra a cassação do Eduardo Cunha, e depois se juntou ali o atual presidente do PP, senador Ciro Nogueira, que é um dos políticos mais experimentados que eu já conheci, joga muito e foi, por isso mesmo, ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Só está assustado quem não se deu o trabalho de ler a biografia ou que é conhecido de Hugo Mota, porque o padrinho dele é o ministro da Casa Civil do Bolsonaro, que por óbvio, inclusive, já voltando aqui para o nosso trabalho de grupo, defende a anistia, defende a reversão da inelegibilidade. Então, assim, a raiz, a árvore dele é essa. Se o fruto foi cair longe da árvore dessa vez, desconheço. Tá aí, né? A Daniela Lima trouxe essas informações, eu trouxe com maior poder de conhecimento, haja vista que, inclusive, a minha cidade é muito perto da de Hugo Mota. Olha só, na tela, Polícia Federal ouve parlamentares sobre manobra de Lira para liberar emendas. PF apura manipulação no orçamento e possível interferência de lobistas nas emendas parlamentares. Volta comigo, vai faltar cadeia. Se a PF intensificar as investigações, vai faltar cadeia para deputado bandido, para prefeito bandido, principalmente prefeito de cidade interiorana, para ex-prefeito ou para vereador. Eu não falo nem ex-prefeito, só se o cara estava no mandato na época desse orçamento secreto, né? Mas para quem estava no mandato e recebeu emendas e superfaturou obras e roubou na cara da freguesia, meu irmão, eu vou te contar. Não duvidem de nada do que ocorrerá nas próximas semanas. Mas vamos aqui para essa questão, repito, a CNN que trouxe a notícia. Na tela para mim, por gentileza. Informações da CNN Brasil. A Polícia Federal ouve nesta semana o depoimento de parlamentares sobre uma possível irregularidade feita pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para liberar 4,2 bilhões em emendas. Nesta terça-feira, dia 11, será ouvido o senador Cleitinho Azevedo. Na semana passada foram ouvidos os deputados José Rocha e Adriana Ventura. O José Rocha, comigo aqui, o José Rocha disse à Polícia Federal, informação do Thales Faria do UOL, disse à PF que o Lira teria sim manipulado a distribuição de emendas parlamentares para Alagoas, o que foi de dinheiro no governo de Bolsonaro, e agora ele queria liberar só para lá, se eu não estiver equivocado, 80 milhões. E aquela investigação da Polícia Federal que foi trancada de forma errada no Supremo Tribunal Federal, meu irmão, aquela investigação dizia coisa, era bicho de 7 cabeças.
no que se refere, por exemplo, a um suposto superfaturamento em kits de robótica. Agora não era qualquer superfaturamento, não. Era um valor que era 3, 4 vezes mais do que o normal. Fizeram uma comparação do mesmo equipamento comprado em São Paulo. É porque eu não me lembro agora detalhadamente dos valores. Mas eu trouxe essa informação aqui. E também uma matéria bastante esmiuçada do UOL sobre a questão que envolvia a investigação contra o senhor Arthur Lira. Na tela para mim de novo, por favor. O inquérito aberto pelo ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal busca apurar se Lira manipulou o orçamento interferindo nas emendas de comissão, dificultando a transparência e beneficiando seu reduto eleitoral. A investigação tomou impulso após falas públicas de parlamentares que levantaram suspeitas sobre uma possível manobra do ex-presidente da Câmara. Dá um zoom para mim. De acordo com fontes da CNN, os depoimentos dos parlamentares têm sido um dos primeiros passos da PF para elucidar os fatos. A deputada Adriana Ventura, por exemplo, relatou a falta de uma deliberação colegiada sobre as emendas de comissão, apontando que as decisões vinham de cima, sem discussões efetivas nas comissões. Em entrevista à revista Piauí, a parlamentar afirmou, abre aspas, a lista chega pronta, o presidente da comissão assina e ponto. Isso não é deliberado na comissão. É isso que eu sei. Os outros parlamentares ouvidos também fizeram declarações públicas que, segundo o ministro Dino, levantam sérias questões sobre a constitucionalidade do processo de distribuição das emendas. Vou prosseguir para finalizar. Dá o zoom para mim, por gentileza. O caso tem gerado grande atenção, especialmente por envolver críticas de parlamentares de diferentes ideologias políticas, o que chamou a atenção do ministro. Volto a abrir aspas, disse Flávio Dino. Não se trata de normal exercício de autonomia institucional ou de saudável celebração de pactos políticos, falou ele acerca do contexto da investigação. Amigos, tirem as suas próprias conclusões. Nós queremos que os culpados sejam punidos com o rigor da lei. E queremos também saber o tamanho desse roubo que dizem que é o maior que já se viu na história, talvez do mundo. Do mundo. O roubo das emendas parlamentares. Aí vem o Hugo Mota tuitar. A economia brasileira tem que crescer, mas o gasto público tem que diminuir. Aonde? No lombo de quem recebe o Bolsa Família? No lombo de quem recebe o benefício de prestação continuada? No lombo dos mais vulneráveis? Vai criar vergonha nessa cara, rapaz. Cria vergonha nessa cara. Porque você não diz que só de emendas o governo está sendo obrigado a destinar 50 bilhões. Cria vergonha nessa tua cara. Perdoe minha indignação. Que a Polícia Federal possa concluir todos os procedimentos de forma séria, trabalhando nos autos, sem pirotecnia. E quando nós estivermos completamente alheios ou desatentos, vai surgir a informação. Operação da Polícia Federal ali, operação da Polícia Federal acolá. É isso que nós queremos. Todas, obviamente, baseadas em fatos e provas. Um forte abraço.